Olá para você, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo deste canal. E hoje vamos falar sobre como se livrar de uma obsessão espiritual. E para a gente falar disso, a gente precisa primeiro definir que tipo de obsessão espiritual estamos falando. Então, existe aqui uma definição que eu vou fazer, tá, de forma rápida. Mas vamos dizer que exista uma obsessão espiritual leve, uma obsessão espiritual intermediária e uma intensa, uma pesada, né? Uma bem mais severa. Então, a obsessão espiritual leve é uma obsessão espiritual que uma pessoa pode ter ou pode pegar no seu dia a dia, nas suas relações, nas suas conexões, na vida, né, corriqueira. E geralmente esse espírito é um espírito que não tem uma conexão mais profunda com a pessoa, não tem uma ligação mais profunda com a pessoa, não existem laços energéticos. Então, por motivos, né, do dia a dia, de situações entre as pessoas, em interrelações, uma pessoa pode, por exemplo, pegar uma obsessão, pegar um espírito zombeteiro ou algum espírito passar por perto dela, ficar na aura dela, ou até por alguma briga, alguma coisa, a pessoa fica com uma raiva da pessoa e acompanha a pessoa. Você pode, por exemplo, ir em algum lugar muito com muita gente, muito agitado e por algum motivo, algum espírito se conectar a você e te acompanhar e você vai ter sintomas então de uma obsessão, vai ter sintomas físicos, talvez emocionais, talvez vai se sentir drenado. Mas esse espírito não é um espírito que tem laços energéticos profundos com você, né? Então é muito mais fácil limpar um assédio espiritual dessa natureza. Como que a gente limpa? Por tudo que eu estudei, por tudo que eu pratico na minha vida, a minha indicação é que você pratique, que você faça um trabalho energético, que você faça o EV, que você faça a OLV, que você aprenda a mexer as suas energias, né? Essa é a técnica mais eficiente para desacoplar alguma obsessão espiritual dessas leves. Na verdade, para todas, mas no caso da leve, um pouco de EV, um pouco de trabalho energético, na maioria das vezes resolve o problema. Você vai se sentir já desacoplando, bocejando, limpando e vai estar tudo certo. Então, eu falei no vídeo passado sobre limpeza, né, energética, como que a gente faz uma limpeza energética, mas lembrando que você faz uma limpeza energética mexendo a energia dentro do seu corpo, mexendo a energia da sua aura. Como que eu mexo energia? Com a sinapse, com a visualização. Você pode imaginar, por exemplo, que tem uma fumaça dentro do seu corpo que sobe e desce. E através da sinapse você vai acionar essa sensação de uma fumaça descendo e subindo. Pode ser a sinapse de uma onda, de uma sensação de água, pode ser, se você conseguir, uma bola de luz, imagina uma bola de luz subindo e descendo no seu corpo inteiro, pegando em volta do seu corpo, seu campo áurico. Imagina a mesma coisa, uma fumaça na sua aura subindo e descendo, uma fumaça luminosa. Imagine uma luz dourada na sua aura. Tudo isso, se você consegue trazer a sinapse, a sensação, você consegue mexer a sua energia, certo? E aí, para alguma situação de obsessão espiritual leve, você vai resolver este problema. Para uma obsessão espiritual intermediária, o que seria necessário? Então, uma obsessão espiritual intermediária já tem uma outra característica, que é laços energéticos mais duradouros, já existentes, ou seja, provavelmente
esse espírito que está te acompanhando ou já te conhece ou já passou por alguma situação que viveu com você e formou laços, e então ele já não sai tão facilmente. A minha recomendação é que sim, você pratique o EV, pratique a OLV, mexa suas energias, mas como já existe uma convivência, já existe um problema um pouco mais profundo entre você e esse espírito, a gente não sabe se de quantas vidas, a gente não sabe os motivos, né? Geralmente nós estamos falando aqui de motivos intermediários, então provavelmente uma briga, provavelmente situações de vingança leve, geralmente situações de mal entendimento familiar, de expectativa, essas coisas que acontecem entre as pessoas, acontecem e passam de uma vida para outra, e aí a pessoa desencarna e ela pode se tornar um obsessor intermediário seu, né? Ou então pode envolver terceiros também, e aí se existe algum tipo de problema de relacionamento, problema de vingança, de cobrança, tudo já se torna uma obsessão intermediária, porque quando o espírito já te conhece, por exemplo, numa obsessão espiritual leve, quando você limpa a energia e o espírito sai, é muito provável que ele não vai te achar de novo, porque ele não te conhece, entendeu? Mas um espírito que já te conhece, já teve vivências passadas com você, ele consegue te achar de novo. Então ele consegue retomar a conexão com você. Por isso que às vezes uma limpeza espiritual, uma limpeza energética, uma OLV, um EV, pode até tirar momentaneamente aquele espírito de perto de você, mas como ele te conhece, ele volta, né? Então a limpeza tem que ser por mais tempo, tem que ser mais profunda, limpando laços mais profundos. Essa é uma das coisas que eu indicaria para uma obsessão espiritual intermediária. A outra coisa seria a reforma íntima. Reforma íntima tem a ver com a mudança, uma mudança do nosso comportamento, uma mudança das nossas intenções, uma mudança que tem muito a ver com questões de ética, de moral, porque muito da causa das obsessões espirituais tem a ver com essa raiz de falhas nossas, falhas éticas, falhas morais e com, às vezes, falha de intenção, né? Todos nós erramos, a gente tem um monte de vida aí para trás, para quem acredita, né? E a gente, é muito provável que a gente tenha errado bastante, né? E essa é o tipo de coisa que um espírito cobra de outro, né? Então, uma obsessão espiritual muitas vezes se caracteriza por esse tipo de cobrança ética e moral. Por exemplo, você fez tal coisa errada, você... Aqui são exemplos mais radicais, né? Mas são cobranças nesse sentido, de você matou alguém, você roubou alguém, você deixou, não ajudou tal pessoa. Então, isso forma vínculo com obsessão espiritual. Então, a nossa reforma íntima, né, que consiste em a gente corrigir os nossos comportamentos, corrigir nossas intenções e a partir de então fazer de uma nova forma, às vezes mostra para o espírito que a gente mudou e isso ajuda, né, a desacoplar uma obsessão espiritual. Tem um exemplo muito bom disso, né, no filme do Divaldo Franco, um filme recente, onde o Divaldo Franco, ele tinha um obsessor, assim, bem ferrenho, que acompanhou ele quase a vida inteira. E no filme mostra que no momento que o Divaldo Franco resolve adotar, ele resolve adotar uma criança, né, que era uma criança abandonada, e esse espírito que era obsessor do Divaldo Franco vê que ele pergunta assim: você vai adotar essa criança mesmo? E ele fala: vou. O Divaldo Franco, para quem não sabe, adotou um monte de criança, né? Na Bahia ele tem um lugar onde ele tem mais de 100 filhos registrados no nome dele, uma instituição de crianças mesmo, carentes.
E ele falou, vou. E aí o espírito se comoveu, se tocou, porque aquela criança tinha sido mãe dele em outra vida, mãe do espírito obsessor, né? E a partir daí, acho que aconteceu o perdão, ele viu que o Divaldo Franco tinha mudado mesmo e deixa de perseguir o Divaldo Franco, ele para de obsediar o Divaldo Franco. Então, esse é um exemplo bem icônico, porque talvez uma grande mudança ética, moral, você vê uma assistência, esse comprometimento do Divaldo Franco fez com que ele se liberasse desse assédio. Então, isso para um assédio intermediário, tá? E aí agora vamos falar de um assédio mais profundo, mais radical, aqueles assédios que são muito mais de perseguição, de ódio, de rancor mais pesado, ou também existem os assédios de natureza amorosa, que aí não é exatamente ódio que o espírito tem pelo outro, mas às vezes ele tem, além de ter laços sexuais, né? Já falei aqui num vídeo que energia sexual forma laços profundos entre as pessoas, então é um laço que já integra muitas pessoas. Então, um espírito amoroso, questões de obsessão espiritual amorosa pode ter laços de energia sexual, pode ter um monte de questão também em relação a raiva, traição, vingança, e pode ter a obsessão, né, o apego. Então, muitas vezes obsessão espiritual de amor, em que o espírito não consegue entender, né, liberar a pessoa para continuar, é muito comum, mais comum do que as pessoas imaginam. Também são obsessões mais difíceis de limpar, né? E aqui também a gente pode falar das obsessões que são de vícios, né? Uma obsessão mais intensa, mais severa, são as obsessões causadas por vícios. Então, quando os espíritos são conectados por causa de vício. Então, se eu tenho um vício por droga, se eu tenho um vício por bebida, eu atraio. E aí eu tenho um acompanhante, uma obsessão espiritual que também bebe comigo ou usa droga comigo. É muito mais difícil de limpar essa obsessão. No caso da obsessão espiritual severa, dessa mais intensa, os laços energéticos são muito profundos e aí tem toda essa intensidade emocional, né? Essa intensidade, geralmente as questões, né, dos assédios espirituais intensos tem a ver com coisas bem graves, né? Então tem a ver com matar, sequestrar, roubar, essas coisas que acabam trazendo uma carga de ódio, uma carga de raiva que um espírito não deixa barato de uma vida para outra, né? Então, eu tenho um exemplo aqui que eu quero trazer, que recentemente até no centro espírita que eu trabalho, eu não vou citar nomes, claro, jamais, mas o rapaz foi e ele tem toda uma questão de vida complexa neste momento da vida dele, ele tem muitas dificuldades, desafios, queixas, né? E quando ele entrou, não é sempre que acontece, mas nesse caso parece que o obsessor dele veio do meu lado. Eu percebi isso, né? Eu sou médium nesse centro espírita e às vezes tem umas experiências bem interessantes. E esse obsessor veio e olhou bem pra minha cara e falou assim: vocês estão vendo quem é esse homem? Vocês estão vendo o que esse homem já fez? Vocês vão ajudar esse homem? Ele me perguntou. E ele perguntou assim: você sabe o que esse homem já fez? Aí eu falei assim: olha, a gente não vai ajudar ninguém, a gente tá aqui para dar a oportunidade para ele fazer diferente. Ele tá aqui, ele tem todo o direito de mudar, ele tem todo o direito de se corrigir, né? Então, a gente não faz nada por ninguém aqui no centro. As pessoas vêm aqui porque elas querem melhorar. Elas vêm aqui com a proposta de estudar, com a proposta de fazer reforma íntima, com a proposta de praticar o evangelho no lar. É uma série de trabalhos que a pessoa faz para que ela mude. Então eu falei, ele tem todo o direito de tentar mudar e a gente está aqui para ajudar ele a tentar reformar a vida dele, né? É esse o nosso apoio aqui. E aí
o espírito meio que aceitou isso que eu falei pra ele. Ele falou, não falou mais nada. Porque ele tava muito, tipo assim, querendo. Sabe, ele queria me mostrar quem era aquela pessoa. Ele queria falar assim: olha, essa pessoa, o que essa pessoa fez, vocês têm coragem de ajudar essa pessoa mesmo fazendo tudo que ela fez? Como se a gente fosse alguém que tira obsessores dos outros, né? Como se a gente tivesse esse trabalho. E não é esse o nosso trabalho. A gente é um intermediário da mudança da pessoa, da espiritualização da pessoa, né? Então, mas assim, eu não sei exatamente o que esse rapaz fez ou não fez. Eu só sei que esses espíritos que são assim, sabe, ferrenhos, uma obsessão muito de perseguir, de querer destruir, porque era o caso, tá? Esse espírito tinha muito uma vontade, pelo próprio relato do paciente em sala, tinha uma vontade de destruir ele. Então é ódio intenso, é raiva intensa, são situações muito graves que aconteceram na experiência dessas pessoas, nas relações dessas pessoas, né? Nesse caso ainda vale dizer que existe a questão de dependência química, então isso, né? Quando existe dependência química, isso fortalece os laços de obsessão. Como a gente limpa obsessão espiritual intensa, severa? Aqui já é assim, primeiro uma consciência de que não é em um mês, não é em 6 meses, não é em um ano. Demora. Obsessão desse tipo, que tem laços profundos, que tem raízes profundas, não se iluda, não vai ser rápido. Se alguém te der a fórmula mágica, se alguém te disser, eu mudo sua vida em 7 dias, não é assim que funciona, tá? Existe uma reforma íntima enorme para ser feita, existe toda uma transformação que a pessoa precisa fazer. Existe uma mudança de hábitos, então se for o caso de conexão de obsessão espiritual por dependência química ou dependência de álcool e tal, a pessoa vai ter que parar de usar a substância, então tem toda essa parte de se recuperar, né, do vício, de se libertar do vício. Existe a necessidade de fazer muito trabalho energético e fazer trabalho energético exige disciplina, constância, é uma mudança também de conduta, porque você adotar o trabalho energético no seu dia a dia, na sua vida diária, é uma grande mudança de hábito. Então, sem isso não é possível. Então existe a reforma íntima, existe o trabalho energético, existe uma mudança de conduta. E existem mais duas coisas bem importantes aqui. Uma delas é a assistência. Geralmente uma pessoa que tem algum tipo de obsessão espiritual dessas, que é muito de persecutória, muito ódio, muita raiva, que realmente mexe muito na vida da pessoa, o indicado é que essa pessoa comece a fazer assistência para alguém, né? Assistência espiritual, assistência física, doação de energia, qualquer coisa que você se envolva em alguma causa e que você possa ajudar crianças, ajudar animais, ajudar com seu conhecimento, ajudar com seu trabalho, de alguma forma procure algum lugar onde você possa ajudar, tá? Assim, por exemplo, como no exemplo do Divaldo Franco, que adotou crianças e começou um trabalho de assistência enorme, vai precisar fazer parte aí da história de quem quer se libertar de uma obsessão severa, fazer assistência espiritual, assistência, né, para alguém. E uma outra coisa também que eu indico muito é como que está a sua espiritualidade, como está a sua conexão com seus amparadores, com o seu universo interior, como está a sua conexão com algo mais profundo, com uma crença que te traga mais
com valores mais profundos. Então, às vezes a gente tem uma vida muito prática, muito material, a gente só dedica o nosso tempo para as questões materiais e a gente não para fazer uma meditação, para fazer uma oração, para buscar o contato com os nossos amigos espirituais, com o nosso eu superior, né? Por mais que seja também abstrato, fala disso, mas a gente precisa praticar para encontrar esse nosso eu espiritual que é mais do que a gente é na vida física, né? Então, a espiritualidade, a se alimentar do mundo espiritual, estar em contato com o mundo espiritual, é um outro grande aliado para você começar a se libertar de obsessões espirituais mais severas, certo? Um assunto delicado, algumas pessoas elas podem serem bastante prejudicadas por esse tipo de coisa. Assim como é importante a gente ter a clareza da diferença de uma obsessão leve para uma obsessão pesada, porque nós vamos entender o nosso caso, né? A gente precisa entender o nosso caso, a gente precisa entender as nossas ações, a nossa conduta e de que forma a gente vai agir, né? Porque a gente não pode deixar de limpar uma obsessão espiritual leve. Ela é leve, ela vai sair, mas nós não podemos ser negligentes, porque uma obsessão espiritual light, né? Ela pode se tornar uma obsessão severa. Ela pode, se ela não for limpa, se ela não for cuidada, ela pode começar a criar laços mais profundos. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque uma pessoa pode falar assim: "Ah, é só uma obsessão que eu peguei lá na 25 de março". Mas a gente não pode ser negligente com a nossa energia, com o nosso campo energético. Nós precisamos, assim como a gente toma banho, assim como a gente limpa a nossa casa, a gente precisa limpar nossas energias, certo? E entender que se a nossa vida está muito prejudicada por coisas, motivos sem explicação e que tudo indica que se trata de uma obsessão espiritual mais severa, é importante que a gente tome todas essas etapas de limpeza energética, de reforma íntima, essa mudança, inserir na nossa vida o trabalho energético, inserir na nossa vida a assistência ao próximo, né? Aumentar a humanidade que existe em nós. A gente precisa se aprofundar também no nosso autoconhecimento e a gente precisa se aprofundar na nossa conexão espiritual, ampliando a nossa espiritualidade, certo? Não estou falando de religião, estou falando de encontrar alguma coisa mais profunda no nosso ser, né? Um contato mais profundo com o nosso ser verdadeiro. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Deixa um gostei para mim e até o próximo vídeo.